quantas ressurreições poderíamos esperar que a Bíblia fale? Na verdade, são duas. No livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 6, nós lemos essa frase: felizes e abençoadas as pessoas que participam ou são incluídas na primeira ressurreição. Sobre essas pessoas, a segunda morte não tem poder. Se a Bíblia fala em primeira ressurreição, quantas ressurreições poderíamos esperar que a Bíblia fale? Na verdade, são duas. A primeira ressurreição, da qual o texto Apocalipse fala, não é física, mas é uma ressurreição espiritual. É quando a pessoa é convertida, ela nasce de novo. É importante notar que o verbo nascer, na língua portuguesa, tem esse sentido ativo. Em outras línguas, e na língua original especialmente, o verbo nascer tem um sentido passivo. Por isso, a conversão, o tornar-se um cristão, não depende da nossa força, dos nossos méritos. O apóstolo Paulo, ele é muito claro quando ele escreve a sua carta aos Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, é pela graça de Deus que vocês são salvos. Isso não é mérito de vocês, é um dom, é um presente de Deus. Por isso ninguém precisa se orgulhar de ter fé ou de ser salvo. Os apóstolos na Escritura, eles sempre lembram a nossa disposição ou a nossa situação antes de termos Jesus Cristo. Eles falam que nós éramos mortos espiritualmente. Por isso que essa conversão pode se chamar de ressurreição. Essa mudança de mortos espirituais para vivos espirituais podemos chamar de primeira ressurreição. E a conclusão vem do próprio texto de Apocalipse. As pessoas que passaram ou que são incluídas nessa primeira ressurreição, a segunda morte não tem poder sobre elas. Os que estão vivos em Jesus Cristo, os que ressuscitaram a primeira vez pela fé, não precisam mais ter medo de morte, de inferno ou de condenação. Então a primeira ressurreição ocorre quando eu ouço a palavra de Deus e passo a crer, ou através do batismo. E também isso o apóstolo Paulo confirma na sua carta aos Romanos. Quando nós somos batizados, nós ressuscitamos com Jesus Cristo, somos sepultados com Jesus Cristo e ressuscitamos para uma nova vida. A segunda ressurreição é aquela que todos nós aguardamos, porque Jesus prometeu, quando Ele ressuscitou, que nós estaríamos com Ele para todo sempre, e nós, os que crermos, os que mantivermos firmes a nossa fé, ressuscitaremos com Jesus Cristo e viveremos com Ele para sempre. Jesus conclui lá em João 3,16, porque Deus amou tanto o mundo, que enviou o seu Filho único, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer, primeira ressurreição, não morra, segunda morte, mas tenha a vida eterna, segunda ressurreição. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Até a próxima.